Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje venho-vos falar dos livrinhos que eu li o ano passado e que foram quase preferidos. Eu acho sempre este conceito muito engraçado porque no processo de definir que livros é que foram os meus preferidos, que tenho esse vídeo que já saiu a semana passada, vou deixar aí o link nos cards, sobram sempre aqueles livros que eu fico, este foi este quase que devia incluir na lista, não foi bem preferido, mas estava lá mesmo quase, faltou um danoninho. Então eu peguei nesses livros todos que para mim foram quase preferidos e compilei esta lista. É uma lista assim, sem ordem de preferência, nem mais preferido e menos preferido, porque todos eles faltou qualquer coisa. Alguns teve a ver com o momento em que eu os li, outros teve a ver com alguma coisa na história que faltou, ou que se calhar tinha mais e que eu não apreciei tanto. Portanto, todos eles foram livros que eu adorei, todos eles são leituras que eu recomendo, mas todos eles para mim faltou um bocadinho ali para as 5 estrelas ou para os 5 estrelas e favorito, mais assim. Portanto, eu deixo o desafio já de me dizerem aí em baixo nos comentários quais foram os livros que para vocês foi quase a livro Unha Negra, quase que era o vosso preferido do ano, mas não foi por qualquer motivo. Deixem-me aí embaixo nos comentários, já sabem que eu adoro ver aí as vossas respostas e as vossas recomendações literárias. Não se esqueçam já de deixarem um gosto neste vídeo, se gostam deste tipo de vídeos, de partilharem já com todos os vossos amigos que também se andam a queixar que tiveram livros que era quase preferido, mas que falhou qualquer coisa. E se acabaram de chegar aqui ao canal, sejam bem-vindos e não se esqueçam de subscrever. O objetivo este ano é chegarmos aos 1000, portanto, toca a subscrever e toca a partilhar. Não se esqueçam também que se quiserem comprar algum dos livrinhos de que eu vou falar, que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não têm qualquer custo utilizá-los, mas estão a ajudar aqui o projeto a crescer e eu agradeço-vos muito. Então, vamos começar com o vídeo, sem ordem nenhuma em particular, vamos começar por aí, da minha pilha. Então, eu vou começar logo com dois que são da mesma série, e estou a falar do Peripécias de Coração e do A Grande Revelação de Julia Quinn. Ambos são livros da série Bridgerton e são o segundo e quarto, respectivamente. E estes livros foram quase as 5 estrelas para mim. São os meus 2 preferidos da série, pelo menos até agora, só me falta ler os contos. E o Peripécias de Coração é a história do Anthony, ambos são romances de época, antes de mais, e contam a história de amor de cada um dos irmãos desta família Bridgerton, que tem 8 irmãos. Este aqui é o Anthony, que é o irmão mais velho. Eu adorei esta leitura, foi extremamente divertida, também foi uma das minhas primeiras leituras do ano, e foi uma leitura que eu me ri, que me envolvi imenso e que cheguei ao final com vontade de ler tudo de início, ou com vontade que a história continuasse deles os dois. A história do Anthony e da Kate é deliciosa e mal posso esperar para a adaptação que vai sair, está marcada na Netflix 25 de março, metam aí nas vossas agendas, vai sair a nova temporada e vai ser sobre este casal. Estou muito entusiasmada, espero que façam um bom trabalho assim como fizeram com o primeiro, espero que incluam aqui as melhores cenas, porque de facto foi uma leitura que para mim foi quase 5 estrelas. E outra que também foi assim, foi A Grande Revelação, que é a história do Colin. E eu já estava há muito tempo à espera desta história, especialmente por ser o Colin e a Penélope. E a Penélope é uma personagem que a gente acompanha desde o início também. Enquanto a maior parte dos livros dos Bridgertons nós conhecemos só o irmão ou a irmã que vai ter a história de amor, aqui nós já conhecíamos os 2 protagonistas. E esta foi uma história completamente diferente de todas as outras, muito diferente desta, por exemplo, porque aqui parece uma história muito real. É muito confusa, não segue uma linha normal, porque de facto é uma história que parece muito real, que nós poderíamos acreditar que isto de facto foi uma história de amor vivida por alguém. E foi isso que me conquistou, e é um livro também em que eu me desfiz às gargalhadas. Por amor de Deus, quando fizerem esta temporada, metam exatamente as cenas do pedido de casamento, a cena da mãe dela no pedido, que é hilariante, a cena final. Eu adorei este livro, ri-me imenso, e para mim eles foram quase 5 estrelas. A seguir, e de um género diferente, eu tenho The Empress of Bright Moon, da Wayne Dyer Randall. Este é o segundo volume desta duologia, da Imperatriz da Lua Brilhante, e como o primeiro está publicado em português, eu li-o em português, ele está aqui atrás, e o segundo nunca chegou a ser publicado, infelizmente, mas eu comprei-o em inglês e ainda bem que o fiz. E de facto, eu adorei. Os 2 livros para mim foram quase preferidos, faltou disso só qualquer coisinha para mim, mas esta é a história, é uma ficção histórica sobre uma imperatriz, a Imperatriz Wu, que tem a ver, Wu é lua, e de facto
é uma história de uma imperatriz que eu já tinha ouvido falar, que não sabia se calhar muito, mas adorei as abordagens aqui, adorei a forma como a autora conseguiu trazer aqui factos diferentes. Normalmente é levada a uma abordagem sobre esta imperatriz muito tradicional. Há muita gente a acreditar por tradição, por passa-palavra, que a imperatriz era má, por isto ou por aquilo, e na realidade havia muito ali por trás que ficou por explorar ou por provar, e a autora aqui foi buscar factos históricos para provar que de facto havia coisas de que a acusaram e que eram mentira, e que não há factos nenhuns a provar isso. E eu adorei isso, adorei a pesquisa, adorei a evolução dela, especialmente neste livro, não é? Que é o que eu estou a falar, que foi de uma Zé Ninguém até imperatriz que governou por direito próprio, sem imperador. É uma história fascinante e que eu recomendo imenso se gostam de ficção histórica. E se gostam de ficção histórica passada na China, como eu, então esta é uma que têm mesmo que ler. Uma outra ficção histórica que eu acho que devem, sem dúvida, ler é O Rochinol, da Christine Hanna. Eu dei 5 estrelas a este livro. Se calhar não foi o meu preferido, simplesmente por causa do impacto emocional que ele teve. Foi um livro que me deixou de coração partido, mas foi um livro que eu não conseguia chorar. Eu fiquei muito chocada com ele e eu sentia que, ao ler, não é que, se calhar dizer que falta qualquer coisa para ele é errado, porque eu sinto que o livro está perfeitamente bem conseguido, mas foi um livro que para mim, para o momento em que eu li, se calhar me faltou uma vivência mais além. Não foi um livro que me deixou arrebatada. Foi um livro que eu dei 5 estrelas, é uma obra espetacular, muito, muito bem conseguida, que eu recomendo imenso, que vai sair a adaptação, ainda não se sabe quando, continuamos sem data, mas será com as irmãs Fanning, e que será uma adaptação certamente extraordinária, porque a história de base é extraordinária, mas para mim, no momento em que eu li, senti que me partiu o coração, mas que não me deixou aquele arrebatar que tanta gente fala, de chorar a berrenho, que toda a gente me dizia que eu ia chorar a berrenho, e eu não consegui, não senti essa necessidade, mas senti-me de facto de coração partido. Portanto, é uma leitura que eu dei 5 estrelas, mas que faltou ali qualquer coisinha para ser o meu preferido, ou provavelmente o momento em que eu li, se calhar, poderia ter condicionado a que fosse o meu preferido. Outro que para mim precisava de mais qualquer coisinha foi A Sociedade Literária da Tarte de Casca de Batata, que é da Mary Ann Shepard e da Annie Barrows. Este livro também é sobre a Segunda Guerra Mundial, mas é passado depois, e nós temos aqui a nossa história de uma escritora que vai para a ilha de Guernsey saber mais sobre como é que foi a vivência da Segunda Guerra Mundial lá, e apaixona-se pela ilha, por aquelas personagens. Esta história conquistou-me pelas personagens e pela forma como está narrada. É narrada em cartas e é uma história com personagens tão engraçadas, tão peculiares. O que eu achei nesta história é que nós oscilávamos de estilo entre uma escrita um bocadinho mais simples, um bocadinho infantil, o que faz sentido porque uma das autoras era escritora de livros infantis, entre relatos um bocado horríveis por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, nós numa frase estávamos com um sorriso e na frase seguinte estávamos de coração apertado. E essa oscilação deu-me imenso gozo na história, mas chegou-se ao final e eu estava à espera de um bocadinho mais. Eu sei que houve gente a partilhar da mesma opinião que eu, que no final podia haver um bocadinho mais. Eu sinto que trabalhamos este final tanto, e quando chegamos ao final podia haver ali mais qualquer coisinha. Eu ainda não vi o filme, portanto eu estou à espera que o filme tenha, se calhar, um toquezinho extra no final, que nos dê um bocadinho mais de detalhes, um bocadinho mais a usufruir aquele final que foi tão bem feito, mas podia ter sido um bocadinho mais, e foi por isso que não foi o meu preferido. Partindo da ficção histórica para ficção adulta romântica, vou-vos falar do The Bromance Book Club, da Lyssa Kay Adams. Este é o primeiro livro de uma série, eu penso que a autora já escreveu 4, não sei se vai escrever mais. É uma série chamada The Bromance Book Club e é uma história precisamente de um rapaz que está com problemas no casamento e o grupo de amigos reúne-se e conta-lhe um segredo. Eles têm o segredo para conquistar a mulher novamente e é através de um clube de leitura em que eles leem romances de época, daqueles bem clichês, daqueles bem previsíveis. É extremamente cómico e extremamente triste em alguns momentos, porque temos todas as questões que falharam na relação do casal, temos todas as questões ali a ser exploradas. Eles têm 2 filhas pequenas, o que é que deu errado, o que é que no passado deles uniu, e ao mesmo tempo intercalamos com episódios e passagens desse romance de época. É uma leitura super, super rápida, pelo menos para mim foi uma leitura que faltou ali qualquer coisa.
Eu sei que houve muita gente que não gostou do livro porque sentiu que em momentos era muito fútil e em momentos que tentava ser sério, mas para mim esse equilíbrio jogou muito, e não sou a única porque é um livro que tem vendido imenso e que tem imensos leitores. No Brasil ele já saiu, tem o título O Clube dos Homens, o livro do Clube dos Homens, não tenho certeza, mas eu posso deixar por aí a imagem. Em Portugal ainda não saiu, mas eu espero que as editoras publiquem, porque de facto foi uma leitura que eu adorei e que releria a qualquer momento. De facto sinto que não é um livro de 5 estrelas, que faltou ali qualquer coisa para afinar a união entre esses altos e baixos, mas foi uma leitura que me deu imenso gozo de ler e que gostei muito, muito da leitura. Num género completamente diferente e também dos livros, eu vou-vos recomendar os livros da Katana Comics, o Snug e o In Love and Pyjamas. Esta é uma autora de banda desenhada que eu adoro e que me deixa sempre com um sorriso, que me deixa sempre feliz, e estes livros eu comprei-os numa excelente promoção e adorei a leitura. Foram simplesmente deliciosos. São daqueles livros que se lêem num instante, mas que valem a pena. Cada página, cada folhear, deixa eu ver se eu vos consigo mostrar aqui um bocadinho. São um bocadinho episódios da vida da autora, portanto isto acaba por ser ela com o namorado, e são deliciosos, simplesmente, e são leituras que, se não conhecem esta autora, recomendo que leiam, nem que vão ao site dela, ela tem montes de bandas desenhadas lá, gratuitas, que podem ler e partilhar, são lindíssimos. A seguir eu vou-vos falar de um livro New Adult, que é O Silêncio das Águas, da Brittany S. Cherry. Este livro para mim também não foi as 5 estrelas, faltou ali um bocadinho, e neste caso eu sei exatamente o que é que faltou. Esta é a história da Maggie, e a Maggie tem um melhor amigo, que é o Brooks, e na infância dela ela sofre um grande trauma e deixa de falar, deixa de ser capaz de falar e de sair de casa. E o Brooks continua a ser amigo dela ao longo de anos, os anos passam-se, eles crescem, tornam-se adultos, e ela continua sem ser capaz de falar e com este trauma. E é uma história de amor na terapia da cura, portanto é um amor que cura e que acabará por ajudar e ela a ele nos seus processos de cura. O que faltou nesta história para mim foi um bocadinho mais de credibilidade, porque adorei a escrita. Esta autora, este é o único livro publicado em Portugal, mas já anunciaram que vai sair outro, vou deixar aí a capa, quero já, porque esta foi uma leitura incrível pela escrita, é super viciante, tem uma história de amor lindíssima, mas aqui o processo da cura se calhar está abordado de uma forma um bocadinho leve, ou seja, uma pessoa que tenha sofrido um trauma destes, na realidade, dificilmente seria curada da forma como ela é curada, e vice-versa. Por isso, faltou ali um bocadinho de credibilidade, embora eu percebo que a autora aqui quis passar a mensagem que o amor é capaz de ajudar muito na cura, e eu com isso concordo, mas aqui achei que ela foi assim um bocadinho, ok, pronto. É claro que a gente já sabe, a ficção é romântica, a gente vai com isso, acredita, está tudo bem, e não pensamos demasiado, mas foi algo que me deixou aqui, e foi isso que não me deu as 5 estrelas neste livro. Um outro livro que faltou ali qualquer coisinha para mim foi o Ready Player One, de Ernest Cline. Eu adorei a leitura, diverti-me imenso, mas tive dificuldades no início. O início custou muito a entrar, o ritmo é um bocadinho lento para a ação começar a decorrer. Para quem não conhece esta história, isto é um livro jovem adulto de ficção científica e conta a história de um planeta Terra futuro que está muito danificado por causa de questões ambientais, muita pobreza, muita miséria, então toda a gente vive dentro de um jogo de realidade virtual que é o Oasis. O criador do Oasis acabou de morrer e deixou a sua fortuna, a sua herança dentro do jogo, dentro de um desafio. Então temos montes de gente a tentar perceber onde é que se encontra a primeira pista para tentar chegar à herança do criador do jogo. E é aqui que entra o nosso protagonista, que é um desses caçadores e que é o primeiro a conseguir a primeira pista. Isto não é um spoiler, está nas primeiras páginas. Então, o que é que me custou? Nas primeiras páginas nós temos ele já a dizer que conseguiu, foi ele o primeiro a conseguir, foi o primeiro a chegar lá, e depois temos a introdução toda do universo, e desde a introdução até ele de facto chegar lá, eu achei um bocadinho longo, um bocadinho lento, e se calhar um bocadinho desnecessário, porque descrevem tanto o planeta e repetem, já percebi, ok, pode avançar. A partir do momento em que ele chega ao primeiro e que começa a desenvolver
lógicas para encontrar os próximos, para mim foi espetacular. Foi uma leitura que me viciou no fim, que eu estava colada ao livro para tentar saber o que é que ia acontecer, mas de facto esse iniciozinho tirou-me ali um bocadinho o das 5 estrelas, afastou-me ali um bocadinho, mas é uma leitura que eu recomendo sem dúvida. Uma outra leitura jovem adulto que eu adorei ler este ano foi O Ódio que Semeias, de Angie Thomas. Este livro foi um livro 5 estrelas para mim, se calhar não é meu preferido, porque se calhar não teve tanto impacto por ser um jovem adulto, se calhar não conseguiu ter ali aquele impacto que deveria, mas eu acho que é uma leitura que deveria ser obrigatória para os jovens de hoje. E esta é a história de Star, que é uma rapariga negra que no início da história presencia um assassinato, mais especificamente de um amigo de infância que é morto à frente dela por um polícia. E nós aqui temos todas as questões: será que ela deve testemunhar? Será que não deve? Será que serve de alguma coisa, tendo em conta que o polícia é branco e é a palavra dele contra a dela? Temos aqui muito uma ligação com o movimento do Black Lives Matter e a autora mete isto de uma forma tão simples, tão terra a terra, com uma linguagem tão jovem. É tão fácil ler este livro e seria tão fácil os jovens lerem este livro, os adolescentes, e consegue também mostrar as perspectivas opostas de... Não são só os brancos que têm preconceito contra os negros também têm preconceito contra os brancos, e todas essas visões diferentes são abordadas aqui, e mostrar que o ser diferente não tem que ser mau, tem que haver respeito sempre. E foi uma leitura que de facto eu dei 5 estrelas, se calhar não é a minha preferida do ano, lá está, por ser assim um estilo mais jovem, se calhar não me arrebatou e não me deixou assim completamente apaixonada para lhe dar assim aquele coração de favorito, mas foi uma leitura sem dúvida incrível e que eu recomendo muito, especialmente para jovens, mas adultos também. E por fim, eu não podia falar desta lista de quase preferidos sem falar da Morgadinha dos Canaviais, de Júlio Diniz. Este livro, eu estive assim mesmo, será que eu dou 5 estrelas? Será que meto na lista de favoritos? Será que... Ele estava tão próximo com Os Fidalgos da Casa Morisca, que foi o que eu incluí na minha lista de preferidos, e se calhar destes todos, se vocês disserem qual é aquele que se calhar com o passar dos anos vai passar para a lista de favoritos, este, sem dúvida, será um que vai passar. Eu sou muito aquela género de pessoa que dou pontuação na altura em que leio, mas se calhar sou capaz de uns anos mais tarde olhar para o livro e trocar a pontuação, porque mudei de opinião ou porque aumentou na minha opinião. E eu penso que nós temos sempre que aceitar um bocadinho isso, porque somos seres humanos, somos mutáveis. Hoje achamos uma coisa, amanhã achamos outra, e estamos sempre a crescer e a aprender. E este livro é daqueles que me vai ficar sempre no coração também, e um dia espero reler e se calhar nessa altura será um favorito, não sei. Neste caso em particular afetou-me a questão política. Para mim foi um bocadinho lenta. Na altura em que eu estava a ler, eu estava com muito ritmo de leitura. Não sei se vos acontece, mas eu tenho alturas em que eu estou ali quase a devorar livros e tenho outras alturas em que estou a ler com muita calma. E eu estava com muito ritmo de leitura e sentia que estava às partes políticas e que lia muito mais devagar. E apesar de eu ter gostado muito das críticas que foram ali apresentadas, para mim isso tirou-me ali um bocadinho para ser o meu preferido. Mas é uma leitura incrível, que eu recomendo imenso. E lá está, Júlio Diniz é fantástico. Leiam Júlio Diniz. E é tudo o que eu tenho a dizer, não é? Porque já perceberam que todos estes livros são livros que eu recomendo, são livros que eu adorei, faltou ali qualquer coisita num ou outro, mas se calhar amanhã, se calhar depois, um dia que eu releia, se calhar um dia que olho para eles novamente, se calhar até considero de forma diferente. Quem sabe? Digam-me em baixo se vocês também são assim, se também costumam pensar depois mais tarde nos livros e pensar eu até gostei imenso deste livro, mas se calhar hoje em dia não ia gostar, ou vice-versa. Deixem-me tudo aí na caixa de comentários e não se esqueçam que eu fico à espera de saber quais foram os livros que vocês leram este ano e que foram quase preferidos. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixarem um gosto, de subscrever e de partilharem com todos os vossos amigos, que eu agradeço-vos muito todas as vossas partilhas, todos os vossos comentários, e eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!